Bom dia para você que nos assiste aí pelo YouTube. Hoje nós vamos ter a exposição do texto de Êxodo, capítulo de número 33, e nós vamos fazê-lo aqui juntos. Antes de iniciarmos, lembrem-se de compartilhar a nossa transmissão, curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para receber mais informações aí sobre a nossa igreja e as nossas atividades. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 33, e hoje eu lerei com vocês todo o capítulo agora, de uma vez. Peço que os irmãos prestem atenção, e em seguida nós vamos para a exposição do texto. Êxodo capítulo de número 33. A palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor disse a Moisés: Suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo diante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: Diga aos filhos de Israel: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu os saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. O Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, e eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha, quando a minha glória passar. Eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Vamos orar mais uma vez, queridos?
Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, nós te agradecemos pela tua providência e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos, nesta manhã, estudarmos a tua palavra, livremente, publicamente, e te louvamos, pois isso é sinal da tua graça e da tua misericórdia para com as nossas vidas. Queremos clamar ao Senhor, ó Pai, que nos ajude a compreendermos a tua palavra e que o Senhor nos dê disposição para vivermos de acordo com os seus ensinamentos. Essa é a oração que nós fazemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, ontem no meu Instagram, pessoal, eu fiz uma pergunta, né? Propus uma interação lá com o pessoal que me segue, né? E eu fiz coloquei a seguinte frase para que as pessoas pudessem completá-las, né? Eu não vivo mais sem e reticências, e cada um completava com algo que lhe seria importante, né? E no qual você tem uma coisa que você tem esse relacionamento tão íntimo, né? Que você precisa daquilo para no seu dia a dia, você dá muita importância para aquilo. Nós tivemos várias respostas, depois eu fui pesquisar algumas pesquisas do gênero no Google, e nós vemos que as pessoas elas vão responder diversas coisas. Então, elas vão dizer que elas não conseguem mais viver sem o seu marido, elas vão dizer que elas não conseguem mais viver sem a máquina de lavar roupa, algumas dizem que não conseguem mais viver sem o seu celular, algumas não conseguem viver sem a moto, né, Romário? A moto ali precisa da moto, e as pessoas vão colocando várias coisas que passam pela cabeça. E provavelmente, quando ontem, na divulgação, você recebeu esse link e recebeu essa frase, né, ali com as reticências para você completar. E nós somos muito rápidos e podemos ter muita facilidade em completarmos essa frase. Se nós olhamos para a nossa vida e olhamos para as coisas que estão ao nosso redor, nós vamos, com certeza, nomear uma delas para dizer que eu não vivo mais sem isso. E nós acabamos, durante a nossa caminhada, gerando uma certa dependência de determinadas coisas, né? Então, eu conheço pessoas que não vivem mais sem carro, eu conheço pessoas que não vivem sem os seus computadores, que não vivem sem internet, e algo relacionado a isso. Claro que nessa pergunta eu não quis fazê-la para fazer nenhuma pegadinha com vocês agora, ou ser um moralista aqui, né, dizer que todos vocês estavam errados, né, que não responderam o que eu queria que vocês respondessem, mas nós precisamos olhar para este texto de Êxodo como Moisés respondendo e completando essa frase. E ele e o povo acabaram de passar por uma experiência desastrosa, né? Vamos pensar assim. Ele estava descendo do monte e eles levantaram, construíram lá um bezerro de ouro, estavam adorando aquele bezerro, o Senhor repreende o povo. Terminamos o capítulo 32 com Moisés sendo este substituto, né? Então ele se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui para interceder por este povo, e o Senhor tem misericórdia do povo. Mais uma vez. E aqui no capítulo 33 nós vemos um relacionamento abalado, e Moisés dizendo para Deus: eu não vivo mais sem o Senhor, este povo não pode mais viver sem o Senhor. E quando nós olhamos para esse texto ele é dividido em 4 partes, e nós vamos estudar cada uma delas nessa manhã. A primeira parte desse texto vai do verso 1 até o verso de número 7, e no texto que nós lemos, nós vemos ali uma boa e uma má notícia sendo dada ao povo, né? E normalmente quando a gente recebe esse tipo de proposta, né? Você quer ouvir a boa ou a má primeiro, né? Geralmente a gente fala assim: não, vamos ouvir a má primeiro, porque depois a boa vai acalentar o coração, né? Só que aqui Deus ele dá a boa notícia primeiro e depois ele dá a má notícia. E na boa notícia é que ele continuaria cumprindo a sua promessa. E lá nos 3 primeiros versos, nós vemos Deus dizendo para Moisés:
levanta e vai, eu vou levar vocês para a terra que eu prometi a Abraão. Eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel. Vocês vão entrar e eu irei destruir os povos que estão naquela terra. Aquela terra será de vocês. Mas aí em seguida vem a notícia ruim, a má notícia. O Senhor diz então que ele não mais caminharia no meio do povo. O relacionamento estava abalado por causa da idolatria do povo. O povo, quando voltou os seus olhos e o seu coração para os ídolos, eles se distanciaram do Senhor. E este relacionamento, então, estava distante. E nós vemos isso quando Deus vai dizer para Moisés e falar, ele não usa a expressão meu povo, ele usa simplesmente o povo. Então, você e o povo. Então, há esse relacionamento, então, agora distante. Deus, ele fala, eu não caminharei mais no meio de vocês. E eu irei mandar o anjo na frente de vocês. E a ideia aqui é diferente do capítulo 32, né, no verso 34, que vai falar do anjo do Senhor ali conduzindo. A palavra é diferente. Tem um sufixo na palavra que vai mudar o artigo, né? Então, nós não temos mais um artigo possessivo dizendo meu anjo, mas nós temos um artigo indefinido que diz o anjo, mostrando que apenas um mensageiro seria, então, enviado para guiar o povo, e ele seria colocado na frente do povo, e o povo seguiria. E Moisés diz ao Senhor, mais à frente, eu não quero um anjo guiando o povo. Eu quero a presença de Deus. Mas Deus, ele afirma com toda a convicção, e ele diz, não posso mais caminhar no meio de vocês. E aqui Deus está cancelando o levantamento do tabernáculo. Deus, ele diz, o tabernáculo não vai ser construído e não vai ser levantado. Por quê? Porque Deus não está fazendo aqui uma birrinha, né? Vocês levantaram um bezerro de ouro, agora eu não quero mais caminhar com vocês. Aquele povo estava vivendo em pecado, eles estavam idolatrando. E o Senhor Deus é um Deus santo. E diante da santidade de Deus, quando ele então estivesse no meio do povo, a sua santidade consumiria todo o povo. E Deus, ainda sendo gracioso, ele diz, eu não vou caminhar no meio de vocês. Um anjo vai guiá-los até a terra. Eu não irei mais me relacionar intimamente com este povo. Porque vocês continuam vivendo uma idolatria. E nós vemos isso a partir do verso 4, quando Moisés, então, se levanta, né, e sai. O texto enfatiza que aquele povo estava vestindo as suas joias e eles deixam de vestir, né? Eles retiram as suas joias e os seus ornamentos, porque o Senhor havia dito a eles, vocês precisam tirar esse ouro de vocês, porque este ouro é um sinal da idolatria de vocês. Vocês estão apegados a essa possibilidade, e foi o que aconteceu. Uma bênção que o Senhor havia dado a eles quando eles saíram do Egito, eles carregaram riquezas com eles, e essas riquezas viraram ídolos. E as joias que eles vestiam, então, o Senhor diz, tirem isso de vocês. E este era um sinal que o povo estava realmente arrependido. E o texto diz que o povo, então, arranca as joias. Ele tira as joias e se desfaz das joias e dos ornamentos, mostrando, então, a disposição de viver uma vida arrependida e de obediência ao Senhor. Mas esse ato de arrependimento ainda não havia mudado a situação, né? A má notícia ainda estava sendo aplicada. E quando a gente olha para essa resposta, nós vemos que o nosso texto ele continua, né? E a partir do verso de número 7, nós podemos ver então Moisés se levantando, pegando uma tenda que ele chama de tenda do encontro, e ele então pega essa tenda e vai para fora do arraial. E a ideia do texto é a ênfase que ele ficou longe
do acampamento do povo de Deus. Exatamente porque ele sabia que se ele levantasse aquela tenda no meio do povo, a santidade e a justiça de Deus consumiria o povo, porque o Senhor havia dito a ele que aquele povo era um povo teimoso. Eles haviam adorado ao Senhor, o Senhor havia repreendido o povo, o Senhor havia tido misericórdia para com eles, mas eles continuavam usando as joias. E agora, somente agora, eles tiram os ornamentos. Então Moisés ele se reúne fora. E nós vemos que toda vez, quando Moisés então sai para ir falar com o Senhor na tenda do encontro, o povo então se coloca de pé na porta, né, da sua tenda, exatamente mostrando esse ato de adoração ao Senhor. E o texto diz que eles acompanhavam Moisés com os olhos, né? E quando Moisés chegava e a coluna descia, eles adoravam ao Senhor. E aqui nós podemos ver uma coisa bem interessante, né? Mais uma vez, o Senhor, de maneira especial, ele mostra que ele não está longe, ele não abandonou aquele povo de maneira definitiva. Porque quando Moisés, então, ergue a tenda do encontro, a coluna de nuvem, então, desce até a porta da tenda. E o Senhor se manifesta e conversa com Moisés por meio da coluna de nuvem. E isso, dentro da teologia, nós chamamos de teofania. Então, é uma manifestação de Deus, no qual Deus, então, se revela e fala com o seu povo. E aqui, de maneira diferente do que acontece na Escritura, Deus falando com sonhos, Deus falando através de outros sinais, né? Aqui Deus ele fala com Moisés e o texto vai nos mostrar uma intimidade entre eles. Porque o texto diz que eles falavam face a face. E aqui não é uma contradição com o final do capítulo, né? Quando Deus vai dizer que ninguém verá a minha face, né? E viverá. Aqui a ideia é que este face a face era uma conversa íntima e relacional. Era uma conversa entre dois amigos. Então Moisés ele não estava vendo a face de Deus. E depois lá também, né, ele não vê a face de Deus no final desse capítulo que nós veremos já já. Mas nós vemos ali um relacionamento acontecendo. E por que esse relacionamento acontece? Porque o próprio Deus havia se agradado de Moisés. E o Senhor vai repetir isso aqui algumas vezes, dizendo que ele então se agradou de Moisés. E é interessante que nós vemos esse relacionamento mostrando para o povo que Deus continuava sendo Deus. E ele continuava ali, e isso fazia com que o povo então voltasse os seus olhos para o Senhor. Mas essa tenda ela não poderia ser frequentada, né, livremente pelo povo. E nós vemos que quando Moisés sai, o texto deixa bem claro, né, que toda vez que ele saía da tenda, Josué, filho de Num, ficava lá na porta da tenda de guarda, de segurança. E esse Josué é o mesmo que já serviu como general do exército em uma das batalhas que o povo enfrentou no deserto. É o mesmo que foi para a terra prometida e voltou trazendo boas notícias de ânimo e de esperança. E é o mesmo que substituirá Moisés, né, e guiará o povo, né, conduzirá o povo na entrada da terra prometida. E nós vemos que ele ficava lá na porta da tenda quando Moisés saía, para que o povo não sofresse com a justiça de Deus e com a santidade de Deus, porque eles ainda não haviam alcançado a graça e a misericórdia do Senhor, e o Senhor então não estava habitando no meio do povo. E quando nós olhamos para este texto, perdão, irmãos, quando nós olhamos para esta ação, nós vemos aqui
queridos, um Deus ainda misericordioso, um Deus que ainda está cuidando do seu povo, está cumprindo a sua promessa, mas um Deus também que zela pela santidade, por um relacionamento santo. Então Deus, ele preserva o povo, se afastando do arraial, porque o povo ainda continuava com seus corações endurecidos. E agora nós vemos esse processo de arrependimento acontecendo, esse processo do povo voltando seus olhos para o Senhor. E muitas vezes aqui, queridos, nós temos essa tendência, isso não vai mudar na história da redenção. Quando nós olhamos o próprio povo de Israel, uma das razões deles irem para o exílio da Babilônia era exatamente o fato deles terem se prendido novamente a objetos. E eles adoravam muito mais os utensílios do templo do que o próprio Deus do templo. E muitas vezes nós vamos, na nossa caminhada, lutar com isso, com a nossa tendência de querermos preencher a lacuna com coisas e objetos materiais. E eu vou dizer, eu não vivo mais sem isso aqui, eu vou precisar dessa joia. E provavelmente o povo olhava para trás e dizia assim, não, deixa eu manter essa joia aqui, caso dê algum problema no plano de Deus, eu tenho um plano B aqui, né? Então deixa eu me garantir. E para nutrirmos um relacionamento real com Deus, nós precisamos depender totalmente do Senhor e confiar totalmente no Senhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, que é um Deus que se relaciona com seu povo de maneira íntima e de maneira real. E o nosso texto, ele então, o autor, ele vai para dentro da tenda, né? E a partir do verso de número 12, nós temos ali o que Moisés conversava com Deus dentro da tenda. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos Moisés respondendo, né, e preenchendo a lacuna. E ele vai fazer 3 pedidos ao Senhor, a partir do verso 12 até o verso de número 23. E os 3 pedidos irão preencher a lacuna, dizendo, eu não vivo mais sem o Senhor, eu não vivo mais sem a sua presença. E nós vemos que o primeiro pedido de Moisés é um pedido pessoal. E ele então pede ao Senhor para que o Senhor o ajude a liderar o povo. E ele olha para o Senhor e diz, Senhor, se o Senhor não for comigo, quem vai? Ele diz, eu não achei favor diante do Senhor. Então, por favor, me ajude a conhecer o teu caminho, para que eu continue achando favor diante de ti. E é interessante que o texto, no pedido, Moisés, ele termina dizendo assim, e lembra-te que esta nação é teu povo. E, queridos, aqui Moisés, ele não está fazendo uma troca com Deus, uma barganha com Deus, né? Ele está relembrando, está dizendo e pedindo e orando ao Senhor uma promessa que o Senhor havia feito. Uma certeza que ele já tinha. Aquele povo era o povo de Deus. E Deus já havia separado aquele povo. E Moisés está falando, Senhor, eu peço que o Senhor lembre desse povo e que esse povo ache favor diante de ti. Porque este é o teu povo. E é interessante a resposta do Senhor. O Senhor diz assim, Moisés, tranquilo, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Moisés, ele pede, né, para que Deus o guie, ajude a liderar o povo, e ele então insere o povo no final do seu pedido, e o Senhor responde a ele, dizendo, você vai ter a minha companhia.
e eu vou te dar o descanso. E Deus não inclui o povo na resposta. E Moisés, então, vai para o segundo pedido. E no segundo pedido, ele faz o seu papel de mediador entre Deus e o povo. E aqui, mais uma vez, ele vai, então, diante do Senhor e intercede pelo povo. E ele, então, vai dizer a Deus: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés relembra aqui, ele relembra e pede ao Senhor dizendo: olha, se nós somos o teu povo, este é o nosso diferencial, o Senhor anda conosco, o Senhor anda no nosso meio. Os outros povos, eles vão ver o sinal do Senhor no nosso meio. E aqui a ideia era exatamente o tabernáculo. O tabernáculo mostrava a presença de Deus no meio daquele povo. E os outros povos reconheciam e sabiam quem era o Deus daquele povo. Ele diz: olha, Senhor, este povo não vive mais sem ti. Este povo é incapaz de caminhar sem ti. Este povo é incapaz de fazer qualquer coisa sem a tua presença no meio dele. E quando o Senhor responde a Moisés, nós vemos mais uma vez aqui o Senhor dizendo: farei também isso que você falou. Porque você alcançou o favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. A graça do Senhor e a misericórdia de Deus estava sendo estendida ao povo por causa do mediador. A bênção da presença do Senhor estava sendo estendida ao povo de Deus, porque Moisés havia achado graça diante do Senhor. E porque ele nutria um relacionamento íntimo com Deus. Ele o conhecia, Deus o conhecia pelo nome. Queridos, quando nós olhamos para esta realidade, eu e você somos incapazes, por nossa própria conta, de acharmos favor diante do Senhor. E o Senhor, sabendo disso, ele envia Cristo Jesus. Cristo é um mediador eficaz, é um mediador final, muito melhor do que Moisés. Moisés intercedeu por aquele povo naquele momento. Jesus intercede por Moisés, intercede por aquele povo e continua intercedendo por nós. Queridos, nós só recebemos a presença de Deus por causa da sua misericórdia para conosco em Cristo Jesus. Nós continuamos idólatras. Nós continuamos teimosos. Muitas vezes nós continuamos escravos do nosso pecado e nós dizemos: eu não vivo mais sem as coisas periféricas da vida, eu não vivo mais sem esse objeto. Mas nós recebemos a presença de Deus através da encarnação do Verbo, por causa da sua graça, e nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Então nós estamos na presença do Senhor o tempo todo, porque o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós. E a Escritura diz que o véu que separava o Santo dos Santos rasgou de cima a baixo. Cristo é o mediador perfeito e eficaz, que graças à sua mediação, nós podemos ser chamados de povo de Deus, um povo que se relaciona com Deus,
Um povo que não precisa mais dos santos dos santos, um povo que não precisa mais da tenda do encontro. Nós temos livre acesso à presença de Deus por causa da obra de Cristo, e nós precisamos nos lembrar disso. Ao preenchermos a lacuna, eu não vivo mais sem Cristo Jesus. E nós não podemos viver sem Cristo Jesus, porque Ele é a fonte da água da vida. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas e que conduz o seu rebanho para a vida eterna. Moisés, um mediador usado por Deus para apontar para o mediador perfeito e soberano, Cristo Jesus. E os nossos olhos devem estar nele. Ele deve ser a nossa visão. Mas nós temos ainda um terceiro pedido de Moisés. E Moisés, então, ali vendo que Deus estava respondendo, né, ele se torna um pouco mais audacioso, né? Então ele encontrou favor diante do Senhor, o Senhor o conhecia pelo nome, então ele olha para o Senhor e diz assim: peço que me mostres a tua glória. E é interessante que Moisés, ele já tinha a noção da glória de Deus, ele já havia visto manifestações da glória de Deus. Lembram-se que ele encontrou Deus na sarça ardente que não se consumia. Ele já havia visto as pragas do Egito, ele já havia visto Deus abrir o mar, Deus enviar o alimento. E ele provavelmente entendia essa perspectiva maior de que aqueles sinais não eram a glória de Deus na sua completude. E quando nós olhamos para a resposta do Senhor, o Senhor responde sim e não para Moisés. E ele então diz para Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E o Senhor então responde ao pedido de Moisés dizendo assim: eu irei atender o seu pedido, e ele vai mostrar como daqui a pouco, esse seria o não, mas ele diz sim para a resposta de Moisés, ele diz porque ele soberanamente decidiu ter misericórdia de Moisés. O Senhor soberanamente tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e ele se compadece de quem ele quer se compadecer. Então, as duas respostas do Senhor aos dois pedidos de Moisés mostram que o Senhor estava no controle de toda a situação e ele não estava sendo ali chantageado por Moisés ou coagido por Moisés a fazer uma coisa que Moisés queria. Pelo contrário, ele estava tendo misericórdia daquele povo, ele estava tendo misericórdia de Moisés, porque ele quis ter misericórdia do povo e porque ele quis ter misericórdia de Moisés. E quando nós olhamos para este processo, esse texto ele vai embasar uma doutrina importante para nós, e nós estudamos durante essa semana, né, com mais detalhes e mais aprofundamento. O Senhor escolhe segundo a sua soberana vontade. Os eleitos de Deus são eleitos por Deus porque ele resolveu ter misericórdia dos seus eleitos. E ele resolveu ativamente, soberanamente, se compadecer deles. Isso é graça de Deus. E o Senhor aqui está tendo misericórdia de Moisés e do povo, porque ele resolveu ter misericórdia e se compadecer. Mas nós vemos que o texto vai mostrar a resposta não do Senhor, né?
E o Senhor então diz: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. E aqui nós vemos um texto cheio de antropomorfismo, né? Que seriam formas humanas dadas a Deus, e não necessariamente que Deus tenha, né, essas formas humanas fazendo nosso imaginário, né, ir mais longe, mas é a maneira como nós podemos compreender o que Deus faz com Moisés aqui neste episódio. O Senhor olha para Moisés e diz assim: ninguém pode ver a minha glória, porque ninguém consegue sobreviver à minha glória. Ninguém pode ver a minha face. Mas eu vou ser gracioso. Eu vou vou colocar você aqui numa fenda, vou passar toda a minha glória te protegendo. Deus ainda mostra a sua graça, falando assim: eu não quero que você morra, então eu vou te proteger, eu vou colocar a mão aqui, você não vai ver. Depois que eu passar, você vai ver o rastro da minha glória. Moisés não completou, não viu a completude da glória de Deus, porque ele não podia, porque ele era um homem pecador. Queridos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós podemos olhar para a manifestação da glória de Deus, e o texto da nossa liturgia do culto doméstico de hoje, um dos textos, era João, capítulo 1. E lá João ele vai dizer assim, a partir do verso de número 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória como unigênito do Pai. Queridos, Cristo é a manifestação da glória de Deus. E quando nós olhamos para Tito no capítulo 2, lá no verso 14, verso 13, ele diz que nós então aguardamos a manifestação da glória final, da glória completa que se dará na volta de Cristo. Um cântico famoso que eu cantei na minha adolescência, eu confesso esse pecado publicamente. Mas todos nós conhecemos, né? É um cântico que nós dizemos assim, né? A letra diz assim: eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui. Não sei quantos já conhecem, é um cântico bem antigo, né? E eu vi muitas igrejas cantando essa música e na hora do culto dizendo assim: eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui. Mas sem saber e sem entender a seriedade desse pedido. A incapacidade de nós, seres humanos pecadores, de vermos a glória de Deus e de sobrevivermos à glória de Deus. Nós a vemos manifestada no Filho e cremos que ela será completa quando Ele voltar e nos levar para desfrutarmos da vida eterna. Então o Senhor, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E Ele se compadece de quem Ele quer se compadecer. E o que nós aprendemos com isso, queridos? Primeiro, você não vive sem Deus. Você pode ter muitas coisas,
Você pode olhar para a sua vida e dizer assim: nossa, isso é essencial. Mas nada, nada será tão essencial. Não será mais essencial. Não será tão fundamental e essencial do que Deus. E nós temos que começar a fazer esse exercício, né? De sempre nos lembrarmos dessa verdade. Porque isso vai mostrar de maneira muito, vai ser mostrado de maneira muito prática no jeito como vivemos a nossa vida. Se eu coloco Deus como centro, se eu coloco Deus como sendo o fundamento e a essência do meu viver, eu olharei para as circunstâncias do mundo de maneira diferente. Eu irei olhar para a crise pandêmica que vivemos de maneira diferente, porque eu não irei colocar a minha esperança nisso, eu irei colocar a minha esperança no Senhor. Se o Senhor é o centro e o fundamento da minha vida, se eu passar por alguma instabilidade financeira, se eu passar pelo desemprego, eu continuarei olhando para o meu Senhor. E Ele será o essencial para eu viver. E Ele promete, na sua palavra, que Ele sustenta os seus. Ele supre as nossas necessidades. Se eu coloco Deus e preencho esta frase com Deus, eu não vivo sem Deus. Quando eu planejar o meu futuro, eu não irei incorrer no risco de me achar o bom, de ficar orgulhoso dos meus planos e dos meus projetos, como o Tiago vai dizer lá no capítulo 4 da sua epístola, que aqueles homens diziam, amanhã e depois eu vou para aquela cidade, e lá eu irei ganhar dinheiro, eu terei muito lucro. E o texto diz assim, vocês não passam de neblina. Em vez de dizer, eu vou, eu consigo, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser. Então Deus sendo o centro da nossa vida, quando nós vivemos esse relacionamento real com Deus, todas as demais coisas são secundárias. Todas as coisas das nossas vidas são dispensáveis, menos Deus. Queridos, nós precisamos amar mais ao Senhor do que as suas bênçãos. Deus tem derramado bênção sobre medida sobre o seu povo. Nós temos visto a nossa igreja crescer, nós temos visto a nossa igreja se desenvolver, famílias se desenvolvendo, o Senhor abençoando, com todas as sortes de bênçãos. Mas não coloque o seu coração nas bênçãos, coloque o seu coração no Senhor. Porque se você colocar o seu coração nas bênçãos que Deus está te dando, você vai se esquecer de Deus. Você vai se apegar às joias e aos ornamentos. E Deus te chama para viver verdadeiro arrependimento, e Deus te chama para viver obediência. Então tire os seus ornamentos. E as bênçãos que Deus tem te dado, que elas te levem a olhar para o Senhor e não para si mesmas. Que tudo que você tem possa pertencer ao Senhor e que você possa consagrar toda a sua vida e todas as suas coisas a Deus. Terceiro, querido, descanse na obra de Cristo. Ele te dá acesso à presença do Senhor. Ele é o Deus conosco. Ele é a concretização da promessa de Deus, o mediador perfeito. Então, quando a sua fé estiver abalada, quando você passar por circunstâncias na sua vida diante das quais você vai ficar ali temeroso,
Lembre-se de Cristo, lembre-se da cruz de Cristo, volte os seus olhos para a cruz. E descanse sabendo que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Cristo Jesus é o mediador perfeito. E a eleição que nós temos garantido em Cristo, a justificação que nós temos garantida em Cristo, a adoção que nós temos garantida em Cristo, e a glorificação que nós temos garantida em Cristo, não se perde. Então descanse no Senhor. E por fim, querido, viva os seus dias desejoso, aguardando ansiosamente a manifestação da glória de Deus de maneira completa na volta do seu Filho. Anseie pela volta de Cristo. Aguarde. Deixe que esta esperança motive os seus dias. Deixe que essa esperança da volta de Cristo te encha de coragem para enfrentar as situações da sua vida. Cristo Jesus é o mediador perfeito. E Deus, por meio dele, tem misericórdia de nós. Em resposta a esse texto, nós iremos cantar juntos este hino. E nós vamos fazer deste hino a nossa oração comunitária. E nós vamos pedir ao Senhor, sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. De noite e de dia, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Sê minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual, em mim habita, Senhor divinal. Ó soberano do reino imortal, possa eu chegar à vitória final. E a cada passo eis minha oração, sê minha vida, sê minha visão. Vamos cantar todos juntos e louvarmos, orarmos ao Senhor, clamando a sua misericórdia e que Ele seja a nossa visão. Ser minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. De noite e dia tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Ser minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual, em minha vida, Senhor divinal. Ó soberano do reino imortal, possa eu chegar à vitória final. E a cada passo eis minha oração, ser minha vida, ser minha visão. Reverendo Mauro, ore